Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Eu quero fazer o seguinte comentário. Eu criei este canal para pessoas inteligentes ou para tirar pessoas da ignorância. Por isso que eu peço que assista o conteúdo até o final. E, bem verdade, é um chamamento à esquerda que está deitada em berço esplêndido, como diz o hino, nosso hino nacional, que não passa de uma grande lenda, porque a realidade que nos apresenta no dia a dia, ela é bem outra. A segunda questão também é que aqui é um canal de análise, é um canal de se analisar as notícias para que a verdade seja reestabelecida ou estabelecida, porque as fakes estão por aí, tá certo? Então por isso, eu peço para estar certinho, peço para comentar, peço para compartilhar, peço para assistir o conteúdo até o final. E eu realmente faço isso com muito carinho, com muito amor, porque sou um brasileiro, sou de fato um patriota, inclusive um nacionalista, tá bom? Eu espero que você também seja. Então, vamos desmascarar o que está acontecendo. Vamos nessa. Muitos já se manifestaram. Ai, que horror, o Galvão Bueno, então, vociferou, foi o que mais vociferou contra a camisa vermelha, blá, blá, blá. Dá licença, quem é o Galvão Bueno? Eu nunca gostei do Galvão Bueno. Nunca. Aliás, o Galvão Bueno, inclusive, dando pitaco no Arnaldo. O Arnaldo, como árbitro, dizia que era, ele queria saber mais que o Arnaldo, dar pitaco mais do que o Arnaldo. Segundo ponto, a CBF, que eu sou contra, não é a seleção brasileira, é a seleção da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, uma entidade privada com muitos milhões, inclusive com muitos roubos, que veio do João Avelange, que passou lá para o Genro, alguma coisa assim, que sumiu com bilhões, mansões e mais mansões, tá certo? Então vamos deixar isso bem claro. Assim, esse endeusamento da tal de seleção brasileira, ela não existe uma seleção brasileira, ela existe uma seleção de interesses econômicos. O terceiro ponto diz respeito à questão de que o Lula também já criticou a CBF por não pegar jogadores, muitos que tem no Brasil, na sua cidade, no seu estado, jogadores do seu clube de futebol, que sequer são lembrados de ser chamados para a seleção brasileira. Quem é que sempre está em voga? Os que jogam no exterior. E por que eles são convocados? Porque eles são os patrocinados, são eles que botam a grana, são eles que botam inclusive grana dentro da CBF, tudo é um jogo de interesse. Então é toda uma discussão de uma falácia que não tem nenhum sentido. Agora vamos à nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Não, essa bandeira ela não é do Brasil. Em primeiro lugar, se a nossa camisa fosse vermelha, se a nossa bandeira fosse vermelha, seria uma homenagem à origem do nome do Brasil por conta dos portugueses, por conta do pau-brasil, que é vermelho. O pau-brasil é vermelho por dentro, simples assim. E esta bandeira, ela é a bandeira dos Braganças, do Império, que só foi feita umas modificações nela para virar essa bandeira, então, verde, amarelo, branco, que deram essas conotações, céu, a paz, o ouro, as matas, etc. E tal, e agora é em progresso. E nós continuamos sem paz, sem ordem, sem progresso, e o branco, aí o azul, não é um azul, é uma treva, que nós vivemos todo dia por conta de uma elite sórdida. E aí os patriotários estão também vociferando como se fosse uma coisa da esquerda, interesse da esquerda, e não tem nada a ver. Simples assim. E eu trouxe aqui então uma notícia de um site e um vídeo, áudio, para que nós possamos desmascarar estas sem-vergonhices que estão fazendo com a tal camisa da seleção brasileira ser trocada de cores. E que eu acho que por mim, trocando de cor, não trocando de cor, faz anos que a seleção não ganha um campeonato, tá? Uma vergonha do cão. Você tem prazer em assistir um jogo de seleção brasileira? Cadê as seleções brasileiras passadas? Sumiram, porque tudo é interesse. E o Neymar, o que o Neymar quer na seleção? Mas e o Galvão Bueno? O Neymar, era o Neymar. Quando não é o Neymar, é outro. Você que talvez escuta mais futebol, deve saber. Será que ele não ganha uma grana para promover o nome e a imagem desse jogador? É tudo um jogo de interesses, então é uma grande sacanagem. Essa é a grande verdade. Uma verdade que ninguém quer se dar conta, que ninguém quer ver, tá certo? Então, um site, a CBF, ela se pronunciou sobre esse assunto e veio a público dizer que ela utilizou o site oficial no dia 29, ontem então, que as imagens da camisa da seleção brasileira que circulam na internet não são oficiais. Segundo a própria entidade,
a nova coleção de uniformes do Brasil ainda terá definição junto com a Nike. Prestou atenção? Junto com a Nike, que é a empresa parceira da seleção, ou seja, que patrocina a seleção desde 1996. Mas isso saiu pelo site Foot Red Lines, que publicou um suposto vazamento do uniforme 2 da seleção para a Copa do Mundo 2026. Segundo a publicação, a camisa seria de cor inédita e sequer aparece a bandeira brasileira vermelha. Além disso, a marca Nike daria lugar a logo da Jordan ao lado direito do peito, né? Ou seja, estaria mais uma empresa entrando, se é o caso, mas o presidente, a própria CBF já desmentiu isso, que nada está decidido. Mas, de novo, então, a seleção brasileira, para mim, a seleção brasileira seria se o Ministério dos Esportes, por exemplo, montasse uma seleção, um time, olha, é o seguinte, pegasse cada clube, o clube pagava os jogadores, eles ficariam à disposição e eles participariam de inúmeros eventos esportivos para pegar o entrosamento para quando chegasse na Copa do Mundo, como já fez a Alemanha lá atrás e outros países, e chegar com um punch para ganhar as Copas que faz muito tempo que nós não ganhamos. Simples assim. E aí eu quero passar para você um vídeo, áudio, que vai dar uma explicação maravilhosa, que não é só questão de camisa vermelha, já foi usada camisa preta e você vai ver agora. Então assiste esse conteúdo aí que eu trouxe para você ficar esclarecido e compartilhar nas suas redes sociais, especialmente esfregar na cara dos bolsonaristas. Que patriotas que são esses? Que brasileiros que são esses? Golpe de Estado, se rendendo nos Estados Unidos, o Biden no United States armando contra o Brasil, esse congresso, aquela gentalha do PL toda lá, puxando o saco, inclusive, de um deputado que foi caçado, que é um travesti, porque pegou dinheiro, foi banido da política americana. Outro deputado que eles recebeu, ficaram de fora da festa de posse do Donald Trump. Esses são os patriotas? É isso que eu quero saber. Então assiste esse conteúdo aí e vem comigo para o meu comentário final. O site Foot Headlines informou nesta segunda-feira, dia 28 de abril, que a cor utilizada na segunda camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será a vermelha. No começo de abril, o site especialista em camisas de clubes já havia noticiado que o Brasil não usaria mais o azul como segunda cor oficial. A camisa azul é usada como segundo uniforme da seleção desde o Mundial na Suécia em 1958. O Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol prevê que as cores usadas pela seleção brasileira nos uniformes devem ser aquelas existentes na bandeira do país: o azul, amarelo, verde e branco. Contudo, segundo o inciso 3 do artigo 13 das normas da CBF, a mudança das cores oficiais pode acontecer por intermédio de aprovação da diretoria. A elaboração de modelos especiais também é permitida, como foi o caso do uso da camisa preta em um amistoso disputado contra a Guiné em junho de 2023, em protesto aos casos de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. A cor vermelha já foi utilizada pela seleção brasileira no Sul-Americano de 1917 e 1936, além de ter aparecido nos uniformes dos goleiros ao longo dos anos. O lançamento da nova camisa está previsto para março de 2026, também com a mudança da logo da Nike para o logotipo da marca Jordan. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal, link na descrição. Estou realmente muito indignado, e tenho motivo para estar indignado, porque eu não gosto dessa babação de ovo e não gosto das mentiras que são apregoadas. De novo, a CBF não me representa, a seleção brasileira não me representa, porque ela não é uma seleção brasileira, ela é uma seleção de jogadores que estão no exterior, que ganham milhões e milhões, além dos patrocínios. Para não deixar barato, o seu Neymar, lá com o seu Jair Bolsonaro, o pai do Neymar fez uma jogada pela proximidade e o Neymar não pagou impostos. O Neymar é um sonegador de impostos, ainda usando um cara desse, arrogante, nojento, botando o pezinho ali, tirando o pezinho daqui, está atrapalhando, inclusive. E, de novo, cadê os jogadores, tantos que nós temos aqui no Brasil, que poderiam ser preparados? Tudo é uma jogada, tudo é uma montagem, tudo gira em torno de dinheiro. Então,
De novo, o Lula já criticou a CBF, inclusive no aspecto de ter tantos jogadores talentosos e estão sempre convocando os de fora e dando oportunidades para os de dentro do país. Essa é a grande verdade. Então, a verdade está aí. Nós temos uma bandeira modificada, que é da realeza, ou seja, da sórdida elite brasileira que persiste até hoje em manter o pobre como escravos no tempo do Império ou no tempo da escravatura. Nós temos gente querendo tirar as leis trabalhistas, que já tiraram uma boa parcela, tiraram o aumento do salário mínimo dos aposentados. Tudo isso está acontecendo. Então, falando em camiseta vermelha da seleção, que horror, que horror. Que bom que fosse. Talvez esse sangue, essa coisa vermelha, desse sangue para os brasileiros, para tomar vergonha na cara e fazer desse país uma grande nação. Porque agora, até o presente momento, é um amontoado de gente, não é uma nação. Inclusive, cheia de patriotários, que simplesmente não querem que o Brasil dê certo. E há aqueles, piormente, os pobres de direita, que são emprenhados pelo ouvido, como diz o ditado popular, e que não sabem de absolutamente nada e que acham que o Bolsonaro é minto. É minto? Não, eles acham que ele é minto, porque ele é um minto, mentiroso, simples assim. Então é isso aí, gente, essa é a verdade dos fatos. Não tem veracidade do que está sendo divulgado, e o Lula não está envolvido nisso, o PT não está envolvido nisso, não é coisa de esquerda, não é coisa nenhuma. Mas, reitero, a CBF não me representa, não gosto de Galvão Bueno, não gosto da seleção brasileira, e por mim tudo seria mudado, simples assim. Está dado o meu recado, porque aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora. Se quiser deixar um comentário, dê certinho e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer e também para nós estabelecermos a verdade. E como eu sempre digo no final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.